Falando nisso, a gente com 11 anos do programa e agora numa nova fase. Agora nós somos TV Meio e a gente está num projeto nacional para não só para o Piauí, mas para vários estados do Brasil. São Paulo, Pará, Maranhão, Rondônia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Acre, Mato Grosso e Goiás. Uma lista que se renova o tempo inteiro. Então, muito bom estar nesses estados. Sejam todos bem-vindos, né? Não só você, telespectador, mas os internautas do mundo inteiro, porque a convergência digital do grupo Meio de Comunicação é gigante, então a gente tem praticamente uma licença agora para ser onipresente, se é que você me entende. E a gente tem também uma comunidade do Falando Nisso. Eu queria aproveitar já o começo do programa para lhe dizer, o QR Code está no seu vídeo, você aponta o celular e você vai ver todas as entrevistas do dia em primeira mão e vai também ter ali um spoiler de algumas coisas e rever as entrevistas mais incríveis do nosso programa. Incrível como vai ser a nossa entrevista de hoje. Tenho o prazer de receber aqui o Dr. Nazareno Reis. Já eu vou apresentá-lo melhor, né? Ele é da área do judiciário, é juiz federal e ele tem estudos e pesquisas e está muito atento à questão das tecnologias nas eleições desse ano. Nós já falamos aqui que esse ano o parquinho democrático ou não do mundo vai dar uma aquecida. E a questão das tecnologias e os limites em relação a isso, o que pode, o que não pode, as deepfakes, tem muita coisa para falar, inclusive do que está sendo decidido no mundo inteiro e particularmente aqui no Brasil. As eleições desse ano vão ser muito importantes para prototipar a atuação da Justiça Eleitoral, porque a gente tem eleições aí já prontas no Brasil inteiro para uma próxima etapa. Então eu vou por 10 segundos e eu já volto com esse assunto. Não saia daí, até já. Anunciadas recentes pelo Tribunal Superior Eleitoral para combater a propagação de notícias falsas e o uso indevido da inteligência artificial, principalmente por parte não só de partidos políticos, mas, é claro, de candidatos também, serão suficientes para barrar as fake news durante as eleições municipais desse ano? Pergunta 1 de uma série de muitas perguntas em ordem alfabética, perguntas que valem $1 milhão. A inteligência artificial nas eleições, essas restrições do TSE, será capaz de impedir a deepfake? O que é o desafio para as democracias, as tecnologias que serão usadas nas eleições, não só no Brasil, mas em eleições como nos Estados Unidos, por exemplo, que determina muita coisa para o resto do mundo. Então, existe uma atenção voltada para essas tecnologias, para a inteligência artificial particularmente, que nós, cidadãos comuns, não só a Justiça Eleitoral brasileira e as democracias do mundo, precisamos estar atentos para distinguir o lé do cré, o joio do trigo, o que é falso e o que é verdadeiro. Sabe aquela época da era da pós-verdade? Eu nem sei mais que era essa, mas quem vai nos responder para esse contexto todo é o doutor Nazareno Reis, juiz federal, que é especialista em direito previdenciário, direito do trabalho, direito tributário, é graduado nessas áreas e é autor de diversos artigos publicados na área jurídica. É por isso que ele é uma autoridade no assunto, porque ele já estuda isso há muito tempo. Há quanto tempo já? Bem-vindo ao nosso programa, doutor Nazareno, mais uma vez. Obrigado. Eu acho que deve ter uns 20 e poucos anos mais que eu estou estudando isso. Acredito que deve ter mais ou menos isso. Né? Então, você tem acompanhado todas as ondas que são verdadeiros tsunamis, né? Quando se trata de eleição. Dentro do possível. Em relação às eleições, geralmente a gente considera como um marco, vamos dizer assim, inicial da influência da internet, antes da inteligência artificial, a internet, a eleição do Obama de 2008. Né? Foi assim, o ponto que a gente considera o ponto inicial. A partir dali, nós temos uma progressiva influência da internet, não ainda da inteligência artificial propriamente, e nós temos como assim um marco inicial da influência mais poderosa da inteligência artificial, que está dentro da internet, é simbiótica com a internet, a eleição americana de 2016. Né? Então, esses dois marcos, né, eleição Obama 2008, eleição
Trump 2016. A primeira marca o início da influência da internet, das redes sociais no processo político. Influência mais forte, né? Claro que antes já havia um pouco, mas a influência mais forte ali. E 2016, o problema das notícias falsas e da manipulação e todas essas coisas que nós lemos e ouvimos falar pela imprensa a respeito da eleição de 2016. E, obviamente, os Estados Unidos, nesse particular, né, constituem o centro de difusão de todas essas tecnologias, de todas essas ideias. Então, o que acontece lá, nas eleições seguintes dos outros países, acaba acontecendo também numa grande velocidade. Para o bem e para o mal. 2024, como que você imagina que vai construir um marco dentro dessa linha do tempo que você nos fala? Maia, 2024 é uma eleição ainda um pouco incógnita para nós, né? Eu faço parte do TRE, do Piauí, né? E a gente tem sempre conversado, o presidente do tribunal, o desembargador Sebastião, os demais colegas de tribunal estão muito atentos a esse problema. O Tribunal Superior Eleitoral editou várias resoluções, 12 na verdade. Dentre essas 12, há uma específica para tratar do tema inteligência artificial, porque essa trata da propaganda eleitoral. E dentro da propaganda eleitoral, nós temos a propaganda na internet, e dentro, um subtema disso é o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Então, esse tema foi construído no pós-eleição geral, as últimas eleições gerais, né, de 2022, mas as últimas eleições, como disse, foram eleições gerais, nacionais, Sim. e agora nós teremos eleições municipais, né? Então é ainda uma incógnita como Sim. será o comportamento da sociedade, da classe política em relação ao uso dessas tecnologias. Nós não temos ainda, assim, claro como será isso, mas a gente está se preparando bem para enfrentar o problema. Quais são os pontos de atenção diante de um contexto em que a gente tem a inteligência artificial, diferente das eleições anteriores, que você mencionou, e que elas estão sem controle sobre todos os aspectos? Elas têm uma potência que é assombrosa em todos os sentidos. Quais são os pontos de atenção em relação a isso para as eleições desse ano no Brasil? Vamos começar pelo Brasil. Bom, se a gente pensar, quando a gente fala de inteligência artificial, talvez fosse melhor a gente se referir no plural, às inteligências Sim. artificiais, né? Porque nós temos inteligências artificiais que dizem respeito aos áudios, aos vídeos, aos textos. Então, há o processo também muito importante, menos visível, que é o processo de segmentação e perfilamento das pessoas, ou seja, você conseguir agrupar as pessoas por determinados hábitos, por determinados perfis. Né? E isso é muito forte, é muito potente do ponto de vista da propaganda, porque você pode direcionar a sua mensagem. E então, esse é um ponto importantíssimo e, na verdade, foi o ponto fulcral da eleição de 2016 lá nos Estados Unidos. Foi esse problema. Não foram deepfakes ainda, era o problema de você conseguir, num universo de pessoas, descobrir um grupo mais suscetível à sua mensagem. Foi o hackeamento dessa atenção através dos algoritmos, Perfeito. né? Então, a inteligência artificial opera nesses vários campos. Ela opera tanto nesse campo da segmentação do público, quanto, e aí a grande novidade, no campo da criação de imagens e sons que não aconteceram. Você pode criar uma imagem de uma pessoa falando alguma coisa que ela, na verdade, não falou, e com uma grande verossimilhança. Ou seja, parece que, de fato, você olha, nossa, que impressionante. E a informação recente, porque o recente ele muda rapidamente, que bastam 10 segundos de uma voz gravada, ou pelo celular, ou na TV, de uma voz, né, que foi gravada em algum lugar e com alguma mídia, para que, a partir dali, se construa todo um discurso a partir daquela voz, daquela identidade vocal. Perfeitamente. E de imagens, a mesma coisa. De imagens, a mesma coisa, exatamente. Então, como regular isso? A nossa legislação, né, a resolução do TSE, trata desse tema, né, das deepfakes. Isso que nós estamos falando são justamente as deepfakes, né, que são justamente essas inteligências artificiais com capacidade para criar áudios e vídeos totalmente falsos, mas com grande verossimilhança. Então, a nossa legislação trata de uma forma muito severa disso, dizendo que o uso desse tipo de tecnologia, se for utilizado para mimetizar pessoas naturais, ou seja, seres humanos, sejam eles vivos ou mortos, a consequência disso poderá ser a cassação do registro ou
do diploma, no caso dos eleitos. Se for partido ou então candidato. Isso. E se for uma pessoa ou a serviço desse partido? E se for uma empresa, e se for uma legião, ou se for uma inteligência artificial impossível de ser identificada a origem dela? Esse é um ponto interessante. A legislação diz o seguinte: se for uma pessoa que não tem ligação alguma com o partido, não é, enfim, é um simpatizante. Porque como comprovar uma ligação com o partido? Esse é um ponto, vai ter que ter investigação sobre isso. Nós temos estrutura para isso? Olha, Maia, a legislação determina que as Big Techs deverão colaborar, certo? Então, há uma determinação muito clara nesse sentido e eu creio que as próprias empresas também estão interessadas nessa colaboração, né? Porque elas não querem ficar como vilãs do processo democrático. Então, eu creio que as próprias empresas têm esse interesse, né? O que acontece na internet, em tese, é rastreável. Então, a possibilidade da investigação existe, a colaboração desses entes é uma colaboração forte, poderosa, eles têm capacidade técnica para isso. Sim. Então, eu creio que é possível. Né? Na verdade, o que você nos diz é que não existe anonimato na internet. Perfeito. Você pode ir para uma lan house, você pode ir para outro lugar. Você entrou na rede, você deixa um rastro. Perfeitamente. E é um rastro que nenhuma pessoa consegue apagar o que ela acessou, o que ela fez, o que ela olhou, o que ela escreveu, o que ela produziu. Tanto que os algoritmos operam nisso, né? No que a gente está fazendo para poder traçar o perfil que a gente mencionava ainda há pouco. Então, vocês apostam nessa investigação numa velocidade que a justiça brasileira eleitoral está preparada para agir. Sim, exatamente. Nós apostamos nessa ideia, houve essa experiência passada. Na própria resolução, foi criado uma espécie de um gabinete no Tribunal Superior Eleitoral com essa capacidade, com essa expertise já das eleições anteriores. Há um repositório de decisões já tratando desse tema. Então, me parece que há, sim, condições perfeitamente de a Justiça Eleitoral acompanhar esse processo e responder à altura a esse desafio. Não só de detectar, mas punir. Punir, né? Exatamente. Qual é a punição? No caso de candidatos e partidos, seria a própria, se ele for eleito, a própria cassação do seu diploma, e se ele não for eleito, ele pode ser considerado inapto para aquela eleição. O registro dele pode ser cassado. Apenas isso? Não, aí temos multas e pode haver também crimes. Isso vai Sim. depender muito do contexto, do que foi praticado, né? O nível de dano que foi provocado por esse pode ter uma calúnia, pode ter uma injúria, pode ter uma difamação, pode ter um crime eleitoral. Tem muitas coisas que podem ocorrer, depende muito da extensão do dano causado por aquele uso maléfico da tecnologia. As eleições que você menciona que protagonizaram os marcos importantes da internet, do que a internet pode trazer e das inteligências artificiais, da IA, eles foram claros, eles são claros em relação a isso. E eles também protagonizaram um ecossistema que é gigante, que inclui partidos, pessoas, hackers, trackers, ferramentas e as big techs. E também muita coisa que se opera à sombra, né? Tem muito shadow aí, tem muita sombra, tem muita gente escondido, né? Quando as próprias deepfake, a deep web é capaz de produzir coisas que a gente nem imagina, né? Que a maioria das pessoas nem sabe que realmente existe sobre todos os aspectos. E tem uma operação gigante de crime de toda a ordem. Então, assim, eu fico pensando como que não é combater tudo isso em algo que é difícil de tangibilizar e que é numa escala muito grande. O que eu acho que é um ponto de atenção, que é, uma vez feito, por mais que seja punido, ele foi disseminado. Maia, essa sua observação é excelente e eu tenho pensado muito sobre isso, tenho discutido com algumas pessoas esse tema e eu acho que nós talvez estejamos vivendo um momento de virada do ponto de vista da nossa educação visual e auditiva, né? Sim. Eu costumo dizer que o que nós vivemos hoje, quer dizer, essa coisa da imagem, a imagem técnica, a imagem produzida por aparelhos, isso começa com a fotografia no século XIX. Então, você tem a fotografia, tem o cinema, tem a TV e chegamos ao computador.
Então, esse processo de evolução da imagem técnica, ele vai num crescendo e sempre produzindo em relação às pessoas um grande grau de confiabilidade. Ou seja, a pessoa até às vezes diz assim, olha, isso aconteceu mesmo, tem uma foto, tem um vídeo. Então, eventualmente, essas imagens, esse processo de fé nas imagens vai chegar a um ponto tão alto que nós já acreditamos mais na imagem do que na realidade. Eu creio que com as deepfakes, talvez nós tenhamos chegado a um paroxismo disso. De modo tal que talvez agora nós tenhamos que reeducar a nossa visão para quando virmos um vídeo ou uma foto, dizer, peraí, tudo bem, está aqui na foto, está aqui no vídeo, mas será que isso realmente aconteceu? Eu acho que esse é um processo que não vai ser a justiça agora, eleitoral. e não vai ser agora. Não vai ser agora. Mas é um processo que eu acredito... Vai ser nesse século. Que vai ser nesse século e que ele começa agora. E eu acredito que essa vai ser a grande solução para isso. A solução, que, digamos, completa para isso vai ser a reeducação visual. É você olhar e dizer, peraí, tá, tudo bem. Como eu acho que vai ter gente que realmente vai estar no lugar, realmente vai dizer aquilo vai ser divulgado e vai dizer que é deepfake. Perfeito, com certeza. O efeito reverso. Com certeza, isso também vai acontecer. Né? E eu acho assim que nós não estamos, quando eu vejo aqui que a Justiça Eleitoral vai atuar não só em detectar, mas em prevenir, e eu quero saber como prevenir, como que a Justiça Eleitoral vai prevenir, mas assim, a gente olha... e não existe uma consciência sobre isso. A gente nem tem as ferramentas. O nosso tempo de atenção às telas, ele é de 8 segundos. Em 8 segundos, ninguém faz esse cheque. E quando você menciona essa linha do tempo, da foto, da TV, do rádio, dessas coisas todas, até chegar na internet, eu fico pensando que o que é assombroso é a escala. Porque, assim, não é possível tangibilizar isso. E as pessoas, elas não têm consciência e elas não serão norteadas pela consciência. O que eu acho é que a gente pode chegar, talvez, e eu quero a sua opinião, que é um especialista, num nível de assombro que a gente vai ser cético em relação a tudo. E o nível de ceticismo, ele é muito preocupante, porque a gente já tem um grau de desconfiança das coisas que é crescente no mundo inteiro, onde as instituições estão sendo questionadas, as empresas estão sendo questionadas, a verdade está sendo questionada. A gente olha para as coisas e diz, defina a verdade. Essa é a única pergunta que Jesus não responde na Bíblia, né? Quando ele é perguntado sobre o que é a verdade, ele silencia. Não é uma pergunta fácil, né? Em relação a essa questão da confiança, você coloca muito bem, esse é um tema central de tudo isso, é a confiança no que está acontecendo, na palavra, no nosso diálogo, em tudo isso. Então, esse processo me parece, e já me antecipando a sua pergunta sobre como nós poderíamos prevenir, me parece que a prevenção disso se dá essencialmente por um processo de esclarecimento. Né? É a esclarecer as pessoas para que elas tenham, né, uma certa capacidade crítica de ouvir uma coisa e não acreditar à primeira vista, pensar, buscar outras fontes. Acho que esse é o grande antídoto. Né? Peraí, ele falou isso, vamos ver em outro lugar se isso também está dito. Eu relacionei aqui 5 dicas para reconhecer uma deepfake que eu queria validar com você. Pois não. Que a gente pesquisou, para ajudar nós internautas a distinguir o que é falso e verdadeiro. Observar os movimentos dos olhos e da boca da imagem. Sim. Né? Então, a dica ressalta que, apesar do avanço da tecnologia, os movimentos robóticos ainda podem entregar muito quando a mídia é falsa. Sim. Mas a gente sabe que o nível de qualidade, de sofisticação das AIs, das inteligências artificiais, ele tem aumentado muito. Então, isso é uma das coisas. Isso é para peritos. Peritos. Né? Tá. Então, escutar bem os áudios, visto que o objetivo dos vídeos falsos são as imagens, as falhas nos áudios podem passar despercebidas. São piores, os áudios são mais difíceis. Porque geralmente você pode dizer, não, isso é porque é a voz dele sim, é porque a gravação não está boa, é porque tem um barulho no fundo. Os áudios são piores, são bem mais nocivos. Atenção às emoções, avaliar as emoções se estão precisas com os movimentos corporais que condizem com o que está sendo dito. Perfeito. Observar as cores, a qualidade da imagem é um ponto importante, porque às vezes tem a qualidade que é ruim, mas hoje com o nível de mobile que a gente tem,
É perceptível, né? Porque você olha, né, Cleiton, grava, e aí a qualidade é muito grande, então se tiver ruim. E, por último, veja o vídeo em uma tela maior, que reproduzir o vídeo em uma resolução maior pode ajudar a perceber essas falhas. E aqui eu estou falando das falhas técnicas, mas você toca num ponto que é o senso crítico. Eu acho que a gente está vivendo nesse século dilemas, doutor Nazareno, que talvez a gente tenha que resolver de outra forma, como nunca se resolveu. E a consciência e o senso crítico... Não tenha dúvida. E aquilo que você falou sobre a questão da atenção é decisivo, porque você diz aí, você deu 5 dicas maravilhosas, interessantes. E a última é o senso crítico, a sexta que a gente adiciona. O problema dessas dicas é que elas pressupõem que a pessoa tem um alto grau de atenção para fazer isso. E que ela esteja interessada, né? Esteja interessada. E às vezes, a própria... A prova de que isso é difícil é que nós temos falado muito de deepfakes e realmente elas são muito perigosas, mas se a gente olhar para as eleições passadas, nós vamos ver que mesmo a shallow fake, ou seja, aquela montagem grotesca mesmo, em que você não tem inteligência artificial, é só pegar um vídeo, cortar um pedaço, emendar com outro, aquilo já engana. Aquilo dali, engana por quê? Porque a pessoa não tem atenção, não vai pesquisar, então só aquilo... E viraliza, né? E viraliza. Então, se a shallow fake já é capaz de enganar, imaginemos o que a deepfake pode fazer. A shallow fake é essa coisa do Photoshop, que já se fazia em fotografia há muitos anos, é pegar um vídeo, cortar um pedaço da fala, onde a pessoa completava a ideia, é descontextualizar, isso também é uma fake clássica. O que a pessoa disse é verdadeiro, não foi montagem, não foi deepfake, não foi nada disso, mas foi num contexto em que aquela fala não significa o que a pessoa está dizendo. Então, isso também é terrível, a descontextualização, que é uma fake em que você não mexe propriamente na imagem nem no som. Você coloca lá só uma legenda dizendo, olha o que o fulano falou sobre isso. Ele não falou sobre isso, ele falou sobre outra coisa. Mas aquela descontextualização torna aquilo... A comparação internacional, voltando agora para esse contexto, ela realmente vai determinar muita coisa. Ah, vai. Porque antes era diferente. Eu acho que o que acontecia, principalmente no norte global, até chegar aqui, não tinha um delay, né? Tinha um atraso realmente. Agora é em tempo real. É rápido, é muito rápido. Aí eu acho que isso também vai influenciar também, Maia, a questão cultural, né? Cada país tem uma cultura em relação à liberdade de expressão, e em relação à possibilidade de você controlar o debate público, tem uma cultura diferente. Então, você olha para os Estados Unidos, por exemplo, você tem lá uma cultura bastante liberal em relação a isso. Já você olha para o oposto, como a China, por exemplo, ele já tem uma cultura de um controle bastante forte do mercado de ideias. Então, né? algumas big techs estão sendo banidas, ou algumas ferramentas de alguns lugares. Né? E tem uma discussão muito forte no próprio Congresso americano, que vai também determinar o nível de regulação, né? Que está tentando ser preditivo em relação a alguns cenários. Porque a gente tem dois campos aí, vamos dizer assim, dois campos de atrito importantes. Nós temos o campo de atrito da própria privacidade versus esses poderes da inteligência artificial. Esse é um campo de atrito importante, que é isso que nós estamos discutindo. Sim. Mas existe também um campo de atrito importante entre as potências, entre Estados Unidos e China, por exemplo. A questão do TikTok, por exemplo, que hoje está sendo discutida nos Estados Unidos, a possibilidade de banimento dele lá, ou pelo menos de assunção dele para uma empresa americana, não é uma discussão propriamente sobre privacidade, é uma discussão sobre soberanias. Eles acreditam que pode ser que a China esteja empregando aquele aplicativo para pegar dados, ou ficarem pelo menos vulnerável. Não é? Tanto que tem uma tendência hoje de muitos governos, muitos países se fecharem, né? A gente está vivendo uma coisa que a gente jamais imaginava. A gente viveu um movimento em que... Um paradoxo, né? É um paradoxo. Como um paradoxo também, eu estava vendo hoje uma pesquisa que mostra que 67% dos americanos que podem opinar, votar dentro do sistema de eleição deles, é o maior índice possível de quase 70% de pessoas que vão se abster. Então, assim, aí a minha pergunta para você o risco... para as democracias e o risco das pessoas que já não eram muito interessadas
porque a gente nunca também teve um letramento sobre política partidária, é também sobre a nossa vida, em países como o Brasil e outros, né? E independente do sistema democrático, de eleição de cada país, presidencial, na verdade, melhor falando, mas assim tem um impacto do desinteresse pelas pessoas, porque ficou tão confuso, tão caótico. O mundo hoje ele é FUD, que é a sigla em inglês, traduzida, que é de medo, de dúvida e de incerteza. Então, assim, que veio do mercado das criptos e que substituiu o modelo VUCA, porque era BAN e VUCA, tem várias tendências. Agora é esse, porque os mercados financeiros, principalmente dentro do cripto, as decisões estão muito precipitadas. Então, o que eu penso, qual é o meu temor como jornalista? É que isso talvez signifique uma fase em que as pessoas vão se desinteressar mais da política, porque virou um caos, nem todo mundo vai ter paciência, saco, capacidade, qualidade para fazer esse cheque. E que talvez a gente viva outros momentos desses governos pelo mundo. Eu queria que você falasse sobre isso. Pode ser, Maia, mas assim, pelo menos a experiência que a gente está tendo, né, em relação à eleição passada, não foi por uma experiência de desinteresse. Mas a eleição passada... Talvez uma experiência mais de um pouco de radicalização, né? Essa experiência tem sido mais forte. E que não é bem-vinda. Não, de modo algum. O ideal é que as pessoas estejam abertas. E a política virou isso por né? causa também, potencializada pela internet. Sem dúvida foi potencializado porque os processos, e pela inteligência artificial, porque os processos, o funcionamento de uma inteligência artificial, basicamente, é reproduzir, entender o passado e reproduzi-lo no futuro. Basicamente, a internet funciona, ou a inteligência artificial funciona assim. Sim. Ela pega um monte de dados, vê como é que as pessoas se comportam e diz, agora vamos fazer isso no futuro, vamos repetir isso. Vamos procurar quem é assim, quem é assim. Há uma pequena... um instigamento a certas atitudes, mas basicamente Nas essa últimas ideia. eleições, eu imaginava da inteligência artificial, que nasceu, na verdade, nos anos de 1950, e que foi atingindo um nível de maturidade que é o que é hoje. Qual é o futuro das eleições com as deepfakes e com a inteligência artificial? No caso específico desta eleição de 2024, Maia, eu creio que não, assim, isso é uma mera opinião minha. No Brasil, né? É isso, no Brasil. Isso é uma mera opinião minha, tá? Não sei se, até como se diz constantemente, prever o futuro é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Então, para mim, essa eleição específica, ela tem muito de offline. Por quê? Porque você tem município. Então, o município é o buraco da rua, é o ônibus. Mas que vai testar os líderes que estão na ponta e que estão inflando, ou financeiramente, sob todos os aspectos, essas eleições municipais. Claro. Então, vai ser muito determinante. Nesse sentido, sim. Vai ser um bom laboratório para a gente estudar e pensar e trabalhar isso. Porque a eleição geral, ela é mais nesse sentido amplo. Né? A internet, me parece... É o que vai ser nos Estados Unidos. Tem uma influência mais forte numa eleição geral. Porque aí você discute mais ideias. Aí você discute ideias num sentido mais abstrato. Né? Eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo. No município, geralmente é uma eleição mais pragmática, vamos dizer assim. A pessoa quer saber o quê? Como é que a escola está funcionando? O buraco na rua. Essas coisas mais comezinhas do dia a dia. Ela não tem uma discussão... Você acha que não existe um nível de manipulação porque as coisas estão num território de mais fácil domínio? Perfeito. Acho que a consciência situacional do eleitor é maior. O eleitor tem uma consciência situacional maior na eleição municipal. Me parece, é uma opinião minha. A minha grande queixa em relação às eleições, a gente está falando de eleição municipal, eu estou pensando no voto, estou pensando na venda de voto. Na compra de voto. A ponta não é punida, né? Tipo, eu me vendo para você, então você é punido, mas eu que me vendo, que vendo o meu voto, não sou. Mas há previsão também de punição. Mas nunca aconteceu. É difícil, é mais complexo, mas há previsão também. E ninguém fala sobre isso. Né? Que vender voto, comprar voto é proibido, todo mundo sabe, se for pego. Existem até como provar os contextos criminais e tudo. Mas vender o voto... Também é. Mas ninguém nunca foi... Eu acho que tem, sim. Temos casos. Tem casos? Tem, acho que sim. Eu não vou te falar assim
de cabeça aqui que eu não me lembro. Eu, particularmente, Eu vou nunca julguei, pesquisar. mas deve ter, Eu vou sim. lhe cobrar depois para a gente mas poder deve ter, divulgar sim. aqui. Para a gente poder divulgar. Bom, e o papel da mídia, para a gente encerrar a nossa entrevista? Qual que você acha que é? O que nos cabe nesse latifúndio? Maia, é o seguinte, mídia hoje é um conceito muito amplo, né? Hoje a gente vê que a mídia, nós temos a mídia profissional e temos essa mídia toda aí de blogs, de perfis, de influencers. Então, assim, eu acho que a grande responsabilidade hoje da mídia profissional, que é a mídia que se preparou, né, que tem... Que faz a checagem, né? Que faz checagem, é justamente esse papel de esclarecimento, né? É um papel de informar para o eleitor, mostrar para ele, olha, busque mais fontes, tenha capacidade crítica, reflita, não decida à primeira vista, não acredite em tudo que você vê, não acredite em tudo que você ouve, pesquise mais. Eu acho que a grande contribuição que a mídia profissional pode dar é essa. Porque a outra mídia, essa mídia, vamos dizer, informal, ela naturalmente, pela sua própria constituição, ela tende a ser partidária, por conta da... Né, o sujeito abre lá um blog, ele tem a opinião dele, normal. As pessoas sempre foram partidárias, só que agora elas têm autonomia e conexão. Isso, perfeitamente. A gente tem 84% da população brasileira conectada. É muito alto Doutor isso. Nazareno. É muito alto. Eu até dizia, nessa conversa que tive há poucos dias com um colega também que estuda muito essa área, a gente conversava sobre essa evolução dos meios de comunicação, e tem uma frase famosa que você certamente estudou lá no curso, do Marshall McLuhan, quando ele dizia o meio é a mensagem, né? Então a gente percebe isso com muita clareza, né? A mídia, o meio de comunicação muda, isso faz naturalmente com que a mensagem mude também. Então, eu me lembrava de um episódio... Acho que ele está se remexendo na cova dele. Com certeza. Eu me lembro de um episódio sempre muito comentado, que foi justamente... E que ilustra bem isso, né? Que foi aquele famoso debate do Nixon com o Kennedy em 1960. Em que, naquele momento, em 1960, a TV começava a se impor como o maior meio de comunicação, mas o rádio tinha muita influência ainda. E o debate foi transmitido tanto pelo rádio quanto pela TV. O debate presidencial entre Nixon e Kennedy. E, curiosamente, depois do debate, se fez uma pesquisa e quem assistiu pela TV disse que o Kennedy ganhou. E quem ouviu pelo rádio disse que o Nixon ganhou. E isso tinha a ver com a imagem, porque na TV a imagem do Kennedy era mais imponente, enquanto que o Nixon estava até com um problema de saúde na época. Mas, pelo rádio, a voz do Nixon era mais potente e acabava, de alguma maneira, influenciando. Ou seja, o meio é a mensagem. Mas né? eu acho assim que existe... Com a internet, ela trouxe uma potência para as pessoas. As pessoas eram muito excluídas, porque existia o acesso à informação, a serviços e a tudo, só a partir de governos ou grandes empresas ou grandes instituições. Eu acho que a gente não pode tirar a legitimidade de quem se posiciona na internet. Né? Porque tem muita gente séria na internet fazendo desse um meio com uma mensagem legítima. Inclusive... E ai da gente, porque acho que a internet é para o bem e para o mal, como tudo. Isso, perfeito. Entendeu? Mas existe uma potência ali, gerada por conexão e autonomia e de liberdade. E não uma liberdade como a que a gente teme, de mentiras, liberdade de falar qualquer coisa, mas de se posicionar, entendeu? Sem dúvida. E é muito bom você dizer isso, porque às vezes a gente conversa sempre sobre inteligência artificial e geralmente a gente enfatiza o lado ruim. Aí você pensa assim, poxa, então esse sujeito deve ser contra o uso da inteligência artificial. Não, a inteligência artificial é uma coisa boa. Agora, por que a gente geralmente fala sobre as coisas ruins? Porque como a gente está no judiciário, a gente tem que, digamos assim, sancionar aquelas situações ilícitas, então a gente acaba falando mais sobre o lado ruim. Mas os usos positivos da inteligência artificial são fantásticos. Inclusive, a resolução do TSE, ela não proíbe o uso da inteligência artificial. Ela apenas regulamenta. Ela vai dizer, não pode... Que é fake. Exato, não pode usar para produzir notícia falsa, não pode usar para mimetizar pessoas, mas você pode usar, por exemplo, para construir um cenário, digamos, você é candidato a prefeito e você quer mostrar como é que vai ficar a ponte que você vai construir. A propaganda falsa, ela sempre existiu na política, né? Quando a pessoa mostrava uma coisa, na verdade era outra. Isso. Né? Às vezes era uma foto que era montada. Eram pessoas dando depoimento que não são reais.
São O que tava figurantes mentindo, né? contratados. A Atores, né? propaganda eleitoral, É. ela é isso, né? Eu acho que nem precisava mais de propaganda eleitoral. Devia acabar com essa história de propaganda eleitoral, porque é dinheiro do contribuinte que banca aquilo, né? E aí a gente assiste aquilo, mas a gente tem um mundo paralelo que está trazendo mais relevância, agora falando positivamente, em relação à importância de você ter Sim. acesso e autonomia. Sem dúvida. Entendeu? Que ele está sendo muito mais relevante do que a propaganda eleitoral como era. A propaganda eleitoral ela precisa ser revista. Sem dúvida. Eu acho que Ela é também muito cara é ao um nosso tema bolso. que vai certamente ser objeto de discussão nos próximos anos. Nós estamos numa transição. É como você diz, Né? tudo pode acontecer e, nesse caso, não vale a deixa até nada. Porque, Não. nesse caso, tudo pode acontecer e vai acontecer. Para o bem e para o mal, porque esse é o ser humano, né, doutor Nazareno? Perfeito. Esse é o ser humano. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente fica muito esperançoso e fica muito entusiasmado de ter na justiça brasileira juízes e atores do judiciário com o seu nível, com as suas preocupações. Que a gente precisa fazer novas perguntas e fazer perguntas difíceis. Sem dúvida. Né? E eu acho que você tem levantado essas questões, é uma pessoa que, aqui na nossa Justiça Eleitoral, está muito em sintonia com o que está acontecendo no Brasil e principalmente no mundo. A gente não vai assistir de camarote as eleições dos Estados Unidos, a gente vai ter que assistir muito de perto, imprensa, judiciário, as pessoas em todas as áreas, porque eu acho que não só a gente vai aprender o que fazer, mas o que não fazer. Né? Essa eleição vai ser tensa, sob todos os aspectos. Né? E você olha para as pesquisas e diz, oi, e depois dela? Eu já estou pensando no que vai acontecer depois, doutor Nazareno. Obrigada pela entrevista. Promete que volta mais vezes. Vamos combinar. Cada resolução nova, por favor, produção, doutor Nazareno aqui nos nossos estúdios. Será uma honra, será tá uma bom? honra. Obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Olha, eu vou para um breve intervalo comercial, a gente ainda tem giro, a gente tem dados que falam, ou seja, ainda tem conteúdo para você, então não saia daí, até já.